Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e é claro que vocês estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim trazer uma palavra um pouco diferente, mas para que todo mundo possa compreender aí as histórias que a gente tem falado nos outros vídeos. Eu tô em casa, gente. Vocês me vêem sempre com roupa de frio. Já me perguntaram por que eu uso roupa de frio nos vídeos. Quem me conhece, eu faço parte de um outro canal também, que é do Biju, onde eu falo de outros assuntos e não relacionado à Bíblia. E lá tem alguns vídeos que eu tô no Brasil, então lá eu tenho outros tipos de vídeo. E aqui eu tô sempre de roupa de frio, porque eu moro em Portugal agora, e é isso, gente, só pra dar uma pincelada aí e esclarecer pra algumas pessoas que me perguntaram, tá? Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta pra você pra poder ver que entendimento você tem. E vamos lá. Você sabe o que é um eunuco? Já ouviu falar em algum eunuco? Não? Algumas pessoas já ouviram falar e outras não. Algumas ouviram na história lá na novela da Record, né, que passa da Bíblia, e outras pessoas nunca ouviram falar. E em poucas pregações eu ouço falar sobre isso. Mas vamos especificar. Tem eunuco escrito na Bíblia. E eu tô aqui, eu tenho um dicionário que é uma peça fundamental, gente, para que todos possam compreender a Bíblia. É necessário um estudo, é necessário dicionário, quando houver palavras que você não entende. É necessário e imprescindível a Bíblia. No meu caso aqui, eu já estou com ela no texto. É sempre bom você fazer as anotações. As minhas anotações eu faço sempre a lápis, porque às vezes eu preciso apagar alguma coisa e tal. Então é sempre bom. E falando de eunucos, eu fui, claro que, refazer as minhas anotações, ver o que eu já tinha anotado anteriormente, né? E vamos ver aqui, ó. Eu até anotei. O eunuco, no grego, né, o sentido da palavra mesmo, porque quando a gente começa a estudar e a gente vê a hermenêutica, que é a palavra por ela mesma, né, por si só, vamos dizer assim, pelo sentido literal da palavra, é necessário você entender o porquê que aquela palavra está ali e qual é o contexto que ela está inserida, né? E eunuco, existem algumas pessoas, estudiosos, né, e filósofos, enfim, pessoas que estudam e que dizem que os eunucos, eles seriam gays. Mas a verdade é que pela palavra não tem essa tradução. Pode ter tido algum eunuco que era gay? Sim, porque naquela época os gays já existiam lá, né? Eunuco no grego, eles eram usados para pessoas que guardavam, tipo guardiões, vamos dizer assim, um soldado que a função dele no palácio era guardar o rei, por exemplo. Tipo, deixa eu ver um personagem, Potifar. Potifar. Não sei se é com R ou Potifar. É Potifar, o rei de Potifar. E ele era um eunuco. Quando a gente fala de eunuco, algumas pessoas acreditam que eunucos são só aquelas pessoas que eram castradas. E não é, porque no grego a palavra eunuco, ela tem mais de um significado. Então, lá na Bíblia é relacionado algumas pessoas como eunuco no sentido de ser guardião, no sentido de ser uma pessoa com essa função de proteger, de guardar, sabe? E tanto é que Potifar, ele foi casado, né? Ele era casado. E na palavra do eunuco ainda tem uma segunda tradução, que é uma pessoa que foi castrada. Ou seja, na história, se a gente for olhar, porque na Bíblia a gente não olha só a palavra em si,
mas existem textos complementares da história que comprovam a existência daquilo. Até mesmo evidências, monumentos e assim por diante. Então, a gente tem que considerar um todo. Se formos olhar na história humana, não vou dizer épocas e anos, porque isso, né, não é tão importante pra gente. Mas assim, não muito distante, os eunucos, eles eram castrados. Na Bíblia eram os guardiões de harém de mulheres, né? Então vamos supor assim, naquela época era comum se ter mais de uma esposa. Então você tinha um harém de mulheres na sua casa, no palácio, por exemplo, e aí então o que eles faziam? Pegavam uma pessoa, castrava esse homem, né, essa pessoa, e colocava essa pessoa para cuidar dessas mulheres. Por quê? Primeiro, que era uma pessoa que tinha uma delicadeza, era uma forma da escolha de quem eles iam castrar. Então, alguém que parecia delicado e tal. Porque normalmente os eunucos eles eram castrados cedo. Então, era um jovem, né? Vamos dizer assim. E aí, então, eles eram castrados, passavam a cuidar dessas mulheres do palácio. Em alguns, até eles eram na parte de contador e tal. E isso, historicamente, há comprovações, né? Evidências. E pronto, os que cuidavam das mulheres, as mulheres estariam, além de bem cuidadas, né, porque eles eram jovens, serviçais, elas também estariam seguras, porque esse homem não iria abusar delas fisicamente, né, então é uma das razões pelos quais eles faziam isso. Ainda na história e não na Bíblia, na história podemos ver alguns relatos, livros que falam sobre eunucos que eram usados como peça, né, instrumento de piada, gozação, vamos dizer assim. Um exemplo muito assim, né? É Nero, né? Nero, ele tinha eunuco que ele fazia se vestir de mulher, levava para as festas. Tanto é que teve eunuco que se matou por essa condição, né? Não aguentou a vergonha e a humilhação. Teve eunuco que viveu dessa forma e teve muito sucesso na vida e morreu como um príncipe. Existe na história... se eu não me engano, na parte da Ásia, acho que é isso, os eunucos era uma condição de, vamos supor assim, uma pessoa nascia na pobreza, então a família decidia fazer essa castração. A castração feita, eles podiam ter acesso, né, a lugares de... pessoas com alta renda, né, para ser serviçais confiantes, que não iam... Vamos usar o português claro. Os homens machistas, né, queriam que as mulheres não fossem tomada deles, vamos dizer assim. Então, um homem que era castrado, ele não oferecia risco algum. Então, o que esses homens pensavam? Melhor eu ter um eunuco dentro da minha casa, cuidando das minhas coisas, cuidando da minha finança, cuidando da minha mulher, da minha casa, sabendo que ele não vai fazer nada com ela e ela vai ser minha esposa e eu vou ter tudo sob controle. Então, essas pessoas que tinham filhos e castravam eles, mandavam eles para esses lugares. Para quê? Para que eles pudessem ter uma vida melhor, para que eles não vivessem na pobreza. Isso historicamente falando. Se vocês forem ver outros vídeos, vocês vão ver que falam até sobre isso. Tem inúmeros. É um conteúdo que tem muita coisa. E aí, então, na Bíblia tem os do harém, né? Como a gente disse na tradução do grego, o protetor do harém das mulheres, né? Que eram castrados. Tem também o protetor dos bens e tal, enfim, aquela pessoa que é um guardião, mas que não é castrado. E tem também, a gente ouve lá em Mateus 19, no capítulo, deixa eu até abrir aqui, no capítulo 19 de Mateus, no versículo 12, as pessoas usam muito isso para falar sobre homossexualidade, mas, gente, não tem nada a ver. A gente tem que olhar o contexto e ali não fala sobre homossexualidade, fala sobre eunucos.
Então tem essas duas definições, e a terceira definição são os eunucos, que são as pessoas que escolhem não viver para procriar. Vamos lá no início, em Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles foram instruídos por Deus para que eles enchessem a terra, para que eles procriassem. Então a humanidade, desde que é a humanidade, tem a ideia e o conhecimento de que fomos feitos para nos envolvermos, relacionarmos, nos casarmos e termos filhos. Essa é a ideia que nós temos. Depois nós educamos os filhos para que novamente esse ciclo se inicie e a gente morra. Pronto, é isso. Só que nem todo mundo tem essa mesma ideia, nem todo mundo tem a mesma visão. E lá em Mateus, Jesus, já na época de Jesus, quando ele já estava aqui na terra, ele usa como ensinamento dizendo que há eunucos de nascença, que são as pessoas que elas não podem ter filhos por alguma deficiência. Por exemplo, uma pessoa que é estéril desde o nascimento. Isso é um eunuco, que é uma pessoa que não tem filhos. E na tradução, gente, lembra que tem mais de um significado a palavra. Tem as pessoas que são castradas, que são aquelas pessoas que foram feitas, né, cirurgias de remoção do testículo. E tem o terceiro tipo, que são os eunucos, que não querem ter filhos. Não significa que eles foram castrados, não significa que eles são guardiões de nada, simplesmente eles não querem ter filhos. E em alguns casos são os padres, por exemplo. Vou dar exemplo deles, mas assim como existem cristãos que não é da Igreja Católica, que também não tem família, não quer ter filho e prega a palavra do Senhor. Na Bíblia também diz que é bom que o homem não viva só. Mas, gente, viver só tem muitos significados. Não é só casamento. É bom que a pessoa socialize, é bom que a pessoa tenha convívio com outras pessoas. A gente tem que parar de generalizar tudo. E também a gente tem que parar de querer achar entre linhas. Não, a palavra está escrita para quê? Para que possa ser compreendida como ela é. Então, aqui no capítulo 19, no versículo 12, onde Deus fala que há eunucos de nascença, eunucos por castração e eunucos que se castraram, são as pessoas que decidiram não ter filhos, não casar, porque a expulsão ali é acerca do divórcio, do casamento. A palavra ali do capítulo 19 é sobre isso. Mas o que eu venho mesmo falar para vocês é o significado dessa palavra e como ela pode ser encontrada e usada de formas diferentes. Então, nem sempre quando você vê ou ouvir falar sobre eunuco, quer dizer daqueles homens castrados. Podem ser outros tipos. Você precisa ver o contexto da história para entender. Mas desculpa. Mas, no geral, na antiguidade, eles tinham esse dever de proteger e guardar as mulheres do reino, né? E aí, na história, também tem uma, assim, mais agora em caráter de curiosidade, gente, que os eunucos, como eles, a gente sabe que existe a puberdade. E a puberdade, ela faz com que os homens, né, especificamente os homens, tenham uma mudança na voz, né, na fala, que é a puberdade. Em alguns momentos da história, né, alguma época aí da história, os eunucos, eles eram peças fundamentais nos corais da igreja. Então, o que eles faziam? Eles eram castrados, né? Era retirado. Para quê que eles retiravam os órgãos? No caso, né, a genitália masculina, né? Vamos dizer assim. Tiravam-se para que a testosterona do homem não fizesse a mudança na beleza e na voz desses homens. Então, eles podiam alcançar níveis e notas, né, na música que uma mulher não alcançaria, mas que teria o timbre mais afeminado. Então, não muito distante, porque isso veio até o século
18, 19, a gente tá no 21, então assim, não é tão longe assim essa constatação histórica, onde esses eunucos, eles, pronto, eram castrados e viviam no coral e faziam parte desse coral, porque a estrutura pulmonar masculina, ela é diferente da estrutura pulmonar feminina. Aí alguém vai dizer assim, mas você não é médica, você não entende disso. Gente, eu estou dizendo historicamente, era assim que era feito. Eu estou contando uma história para vocês, tá? Mas se vocês quiserem aprofundar mais na história, saber mais, aí vocês fazem também uma pesquisa paralela, porque é sempre bom a gente conhecer e buscar mais de uma fonte. E aí, então, os eunucos, eles tinham essa função. Alguns, é claro, não queriam, outros sim, outros viveram muito bem e aceitaram isso muito bem. É possível que tenham tido eunucos que eram homossexuais, sim, é possível, mas a gente não tem nenhum relato que comprova isso, então eu não posso dizer para vocês que sim ou que não, mas é possível. Existe uma grande diferença entre eunuco, que é o castrado, e o circuncidado, que no caso a gente ouve muito falar sobre os judeus. O circuncidado, ele tinha ali no caso, hoje em dia as pessoas já sabem melhor sobre isso, né? É uma cirurgia para remoção de pele do órgão masculino, isso é uma circuncidação, e a outra coisa é a castração. Hoje em dia existem a castração química, que não era o caso dos eunucos, tá? Tanto é que na história, quando a pessoa ia se apresentar ao palácio, um eunuco ia se apresentar ao palácio, era até necessário com que eles apresentassem os órgãos. Olha, para vocês verem como a história é maluca. O que acontecia? Os médicos faziam a remoção. Primeiro que, naquela época, as cirurgias não eram como hoje em dia. Então, o que eles faziam? Cortava, se um menino jovem sobrevivesse, né? Porque arrancava o testículo e pronto, pegava aqueles órgãos, vamos dizer assim, empalhava os órgãos e deixava eles ali para que eles pudessem ser devolvidos ao dono, né, a pessoa que foi castrada, e aí a pessoa que foi castrada usava esses órgãos para mostrar que realmente ele tinha passado por aquele procedimento e tal, e que ele estava apto a exercer aquela função naquele lugar, no palácio, por exemplo, ou, enfim. A circuncidação é diferente, que é mais o povo judeu, não sei o que. Jesus, por exemplo, assim, ele né, ele foi circuncidado, segundo histórias e relatos, e possivelmente também Pedro, né, também era circuncidado. Mas eu não posso comprovar nada, não estava lá, é só história, só fatos que a gente vai vendo e analisando e estudando. Espero que você tenha gostado um pouco dessa história aí. Tem controvérsias, tem vertentes de estudos e de ensino, mas é isso, é mais para vocês saberem, compreenderem que isso existe e me fala o que você achou. Beijo!